Bem-vindos a mais um episódio do programa Podcast com Giovanna Bauman. E hoje nós temos um casal maravilhoso que vai nos contar uma história muito interessante, que eles são donos de uma escola de dança, chama Step Dance. E esse casal foi apresentado para mim através de uma grande amiga, Ana Melânia. Ó, beijo para você. Muito bom mesmo. Tive uma conversa com eles antes da gravação e já estou apaixonada pelo sistema. E nós estamos com o Stefano e com a Camila. Sejam bem-vindas. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. É um prazer estar aqui te contar um pouco, né, dessa história que é a Step Escola de Dança, a nossa história com a dança e levar aí para as pessoas um pouco disso. Muito bom vocês terem aceitado o convite e muito prazeroso, é uma honra para mim recebê-los. Eu achei interessante e eu gostaria que vocês falassem a respeito que você, Camila, é uma ex-advogada e você, eu imagino que não é um ex-administrador que deve continuar, né? Porque é uma ex-advogada que se tornou dançarina e dona de escola de dança, e você é um ex-administrador que continua administrando e professor de dança. Então, eu gostaria que vocês começassem contando um pouquinho da história de vocês. Tá bom. Bom, eu comecei a dançar muito pequena, criança ainda. Sempre gostei muito. Acho que talento mesmo, aptidão, nunca foi uma coisa pensada assim. Minha mãe me matriculou numa escola pequenininha. Não, fui eu mesmo que busquei. Sempre tive vontade mesmo de aprender, de me profissionalizar, mas não com a ideia de me tornar professora. Nunca quis ser professora de dança. Não era esse meu objetivo. Meu objetivo era aprender a dançar. Gostava de dançar, só isso. E ainda muito pequena eu tive contato com a dança do ventre. Na época, uma dança feita só por mulheres, adultas, né? E eu, pequenininha, já estava ali no meio, queria, gostava. E me encontrei na dança do ventre, fiquei uns anos fazendo e tudo, até que nessa escola que eu participava tinha dança de salão também, outra dança que só tinha adultos. E eu vi aquilo ali, achei incrível, as pessoas dançando juntas, como que era aquela dinâmica, né? Me interessei e quis fazer. E comecei com 14, 15 anos. Eu sempre fui a mais nova da turma, né? Eu tinha até uma. A minha primeira turma era chamada de Cabeça de Prata, que era só o pessoal assim, bem mais idoso mesmo, e eu. Mas nunca, isso nunca para mim foi um problema, né? Eu sempre gostei muito da turma e fiquei 6 anos na mesma escola onde eu comecei, com o mesmo professor que me ensinou tudo que eu sei de dança de salão. E, bom, lá eu permaneci, fiz todas as modalidades de dança de salão, me tornei monitora 3 meses depois, eu entrei como aluna, peguei um plano trimestral de aulas, só que eu ia todos os dias, né? Eu tava lá Isso já foi aqui em Belo em Belo Horizonte. Horizonte. Eu ia todos os dias, então, assim, já fazia parte da escola, da equipe da escola, e eles me convidaram para ser monitora. Na época se chamava assim, hoje ainda, né, Uhum. bolsista, monitora, enfim. Desde então, nunca mais saí. Eu passei por quase todas as escolas de Belo Horizonte como monitora, sempre ajudando o professor nas turmas, porque eu tinha muita facilidade. Então, o que um aluno regular demorava aí 3 meses para aprender, eu aprendi uma aula. Era muito de talento mesmo, de aptidão. Sempre tive aptidão para dança, ponto. Não era Fantástico. uma coisa que, não sei explicar por quê, não é algo que eu fui conquistando aprendendo, não. Eu já vi uma aula, eu vi um passo, eu vi uma coreografia, eu já conseguia fazer. Naturalmente mesmo. E aí esses professores, né, foram vendo isso, eu ainda muito jovem, e foram investindo em mim, né? Foram falando, poxa, Uhum. a Camila consegue, vamos colocar ela na coreografia, vai fazer não sei o quê. Eu fui participando de congresso, de coreografia, de apresentação, de aulas, até aprender a dar aula. Mas nunca exerci como professora de dança, não. Já dei várias aulas, aulas em congressos e todos, mas muito esporádico, quando eu quis. Né? Eu não Uhum. vivi profissionalmente como professora de dança. Porque a dança para mim sempre foi hobby. Então, é, concomitante à dança, eu tinha a minha atividade na advocacia, né, antes disso a faculdade. Então, eu fui levando a dança sempre como hobby, sempre como hobby. Até 2011, que foi quando eu conheci o Stefano. E em 2011 a gente se tornou parceiro de dança, a gente se conheceu no Zouk, e que é o ritmo que a gente mais gosta. E a gente começou a participar de competições, e a gente foi participar de competições de Zouk, aqui, fora do Brasil também.
E foi um período muito legal, muito desafiador e que a gente evoluiu muito enquanto dançarinos, né? Porque a gente tinha um propósito ali, que eram as competições. Então a gente ficou muito próximo, fomos muito amigos, né? E parceiros ali, unidos sempre com a dança, né? Por trás. E ficamos parceiros por 11 anos. Que bacana. Só depois de 11 anos que a gente foi se relacionar, que a gente começou a namorar e nos casamos. Que isso, É. gente? Não, conta isso, Stefano. Conta Você aí. demorou tanto para poder pedir a Camila. Não, é mais complexo que isso. Vou falar um pouquinho assim da minha parte da história, né? Eu comecei a dançar com 12 anos, eu era muito tímido. E no colégio que eu estudei, a professora de educação física amava a dança. E ela sempre levava professores lá e eu achava super legal. E por ser tímido, eu achei que poderia me ajudar um pouquinho. Aí eu comecei a fazer aula de forró aos 12 anos. E tinha preconceito com as outras danças. Não queria fazer nada, queria só forró. Eu comecei a ir nas festas da escola, eu dançava o forró e o resto eu ficava sentado. Eu comecei a ver o zouk, que é uma dança mais sensual, a batida forte. Eu, nossa, que coisa legal. Aí eu empolguei e fui fazer zouk, só que eu empolguei tanto que eu comecei a fazer tudo. Eu já dancei uns 16 ritmos na minha vida. Tem uns 5, 6 que eu domino um pouco mais. Aí, aos 15, 16 anos, eu estudei na escola do Sebrae. Eu comecei a dar aula para os colegas de colégio. Pegava uma sala que estava vazia, dava aula lá, dava aula em casa. Aí, quando eu saí do Sebrae, eu não queria entrar na faculdade, eu queria trabalhar. E meu irmão me deu a ideia de abrir um espaço para mim. Aí foi assim que começou tudo. Aí eu comecei dando aula. Nisso, eu e a Camila, a gente já era parceiro, já competia até. E quando eu tinha 19 anos, eu sofri um acidente de quadriciclo lá no Maranhão e eu rompi todos os tendões do ombro. Nossa. Rompi todos os tendões do manguito rotador, dilacerei o do bíceps e rompi parcialmente do peitoral. E Meu essa minha Deus. lesão na época foi a primeira do Brasil desse tipo de lesão e sexta do mundo. E ninguém recuperou antes de mim. Ninguém levantou o braço. Eu fui o primeiro a me recuperar. Então, durante esse momento foi muito difícil, né, Quanto tempo que para recuperar. que isso durou? Assim, você sofreu acidente, quanto tempo você ficou parado? Eu sofri acidente em 23 de abril de 2016 e durante os 3 primeiros meses ali eu só tinha movimento de cotovelo e demorou um ano para se recuperar. E assim, não é 100% ainda, é 80%. É o movimento que eu tenho do braço esquerdo de levantar um braço, mas é 100% funcional. Em comparação às outras pessoas que ninguém recuperou, ninguém mais levanta o braço, é excelente. E eu danço desde pequeno, né? Danço desde os 12. Eu luto desde os 3 anos de idade, eu malho desde os 14. Sempre foi. Atividade física sempre teve muito na minha vida, né? Então eu entrei numa situação muito, né, triste, depressiva. E a Camila foi uma das pessoas que me ajudou a voltar a dançar. Foi nessa época que a gente se aproximou mais, a gente já era amigo. A gente se aproximou mais e em uma das viagens que a gente fez para congresso, a gente acabou se relacionando. E a verdade é que quando a gente começou a dançar aos 14 anos, Conta a verdade agora. ela não parece, mas ela é mais velha que eu, tá? Ela é 6 anos mais velha que eu. Então, quando você tem Não 14, parece. 15 anos e a outra pessoa tem 21, a distância é um pouco maior. Mas como a gente dançava junto, não era tanto assim, não. Então, aos 14 anos eu fui apaixonado por ela, aos 14, 15. Ah, tá vendo, Camila? Só Tá que vendo? ele ficou tímido, né, de se declarar naquela Mas idade. não era isso, eu era muito novo. Aí a gente brigou, aí ela voltou pro ex-namorado dela, ficou uns 10 anos com esse namorado, aí eu tive outras namoradas. E quando a gente, né, na minha cabeça tinha sido uma paixão platônica, tinha até esquecido. Aí quando a gente voltou a ficar mais próximo por causa do acidente, porque eu não acreditava que eu ia conseguir dançar igual antes, né? E ela me obrigou a dançar. Ela obrigou a eu ir para São Paulo e lá me ajudou muito, porque lá, Belo Horizonte, todo mundo da dança me conhece. Lá não, lá tem tanta gente, então eu consegui me soltar e vi que eu conseguia dançar. Aí nesse dia que eu dancei lá, ela falou, vamos competir de novo? No dia seguinte a gente competiu, na semana seguinte competiu e ficou em segundo lugar. E sendo que meses antes eu nem levantava o braço, né? Então foi incrível. Aí a gente se aproximou tanto nessa época, a gente acabou se relacionando e eu lembrei, nossa, eu gostava dela. Aí E reacendeu aí, a chama, né, o amor. aí em pouco voltou. tempo a gente já foi morar junto e casamos. E História. o especial é que ela sempre foi muito minha amiga, né? Então, e a parceria de dança é mais do que amizade. Porque vocês sofrem juntos e se Sim. alegram juntos. Então foi muito Eu especial. falo que você consegue viver anos e anos com uma pessoa sendo amiga dela. Você pode até não amá-la mais, mas você
não consegue viver anos e anos, mesmo amando uma pessoa, sendo inimiga dela, né? Então, a amizade, esse respeito mútuo, com certeza é o sucesso que vocês estão colhendo aqui agora, né? Eu até conversando com a Camila hoje mais cedo, ela falou que você dava uma aula, né, numa sala pequena, e que ela falou assim, não, bora lá. Ó, eu vou defender as mulheres, porque atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E a gente que é mulher, a gente tem esse pulso, né, assim, de falar, dessa coragem. Não tô tirando a coragem masculina de forma alguma, mas a gente é mais corajosa, assim, vamos sair dessa zona de conforto aí. Sim, eu te contei, nessa época a gente começou a namorar em 2017, né? Nós nos conhecemos em 2011 e começamos a namorar em 2017. O Stefano já dava aula de dança num espaço que é dele, né? Ali no Santo Agostinho. É uma sala pequenininha, mas é uma sala que ele mantinha funcionando de 10 da manhã às 11 da noite. Dando aula direto. Dando aula direto, aulas particulares, depois ele abriu alguns pequenos grupos, mas assim, era um sucesso, porque eu não conhecia nenhum professor de dança que tinha uma agenda fechada anual. Sim. Não conhecia isso, assim, ele fechava a agenda anualmente, não tinha vaga, você queria fazer aula com ele no ano lá de 2017, só se alguma aluna desistisse, não tinha horário. Então, quando eu vi isso e né, fui acompanhando mais de perto, eu falei, Stefano, isso tem muito potencial, a gente pode fazer isso daqui ser muito maior, porque hoje está 100% focado em você, né? E a gente, nosso tempo, ele é limitado, né? Nossa capacidade de atendimento não é ilimitada, é um aluno por vez, e a sala era pequena para grupos e tudo. E aí juntou assim, eu e o Stefano, a gente se complementa muito numa questão que eu sou extremamente audaciosa. Muito, assim. Qualquer coisa, eu vejo oportunidade onde todo mundo vê dificuldade. O tempo inteiro. Diferencial, né, Camila? Eu vejo oportunidade em tudo. Então, tudo que uma pessoa fala comigo, porque eu gosto de fazer tal coisa, eu já tô pensando assim, gente, isso pode ser um negócio, por que você não faz? Eu tenho esse empreendedorismo dentro de mim, o Stefano também, só que o Stefano tem algo a mais que eu não tenho tanto, que é a persistência. Ele é a pessoa mais persistente que eu conheço. Talvez por isso que recuperei o movimento do braço. Talvez por isso que ele foi o único que recuperou dessa lesão. Então, assim, porque ele é muito persistente. E eu sou muito audaciosa. Então, juntou duas coisas. Porque não adianta você também ser audacioso demais e não bancar o que você inventou. Quer dizer, na primeira dificuldade, você fica, será? Né? E também não adianta você ser muito persistente, mas não dar o passo. Porque senão você vai ficar sempre ali na mesma coisa, né? Então, juntou essas duas coisas, eu acho, assim. Juntou a minha vontade de ver aquilo ali que ele estava fazendo ser muito maior, com a persistência dele de manter o dia a dia, né, um passo todo dia, um pouquinho todo dia, para a escola se tornar o que se tornou, né? Então, em 2019, eu falei para ele, olha, eu tô vendo aqui, você tá bacana, tá com a agenda lotada, tem gente querendo fazendo aula e não tem como atender, vamos abrir uma escola. Ele falou, não, você tá doida, quer abrir escola? Não, vou botar outra pessoa para dar aula, como é que eu vou manter o padrão, não sei o quê, me botou 1000 empecilhos. Enfim, ele falou, eu na semana seguinte... Pode. É porque existe um consenso aí que trabalhar com dança não dá dinheiro, né? Mas eu sempre ganhei dinheiro com dança. E o principal motivo que eu vejo isso não era só por causa da aula, tá? A aula ser boa. É porque eu entendi o propósito do aluno estar lá. Esse era o principal. Igual a gente comentou mais cedo, tem 3 principais motivos que a pessoa vai, além de aprender a dançar. Todo mundo quer aprender a dançar. Mas é importante que esse aprendizado seja divertido. Seja uma atividade gostosa de fazer. Sim. Por exemplo, vai em uma academia fazer uma esteira por 2 horas. Nossa, é uma penitência. Tem nada pior. Agora, 2 horas dançando lá na escola é um piscar de olhos. Então, você faz uma atividade física sem perceber. E trabalha muito o condicionamento físico, cardiorrespiratório. E uma coisa legal da dança, a chance de você machucar é 0. Então, você vê pessoas dançando assim, criancinha, 3 anos até 90 anos de idade. Então, além de aprender a dançar, que as pessoas têm desejo de aprender, é uma atividade física gostosa de fazer, que você não vê o tempo passar, e é terapêutico. Eu vou te fazer uma pergunta. Você medita? Não medito. Você já tentou meditar? Já, várias vezes, inúmeras vezes. Eu já tentei meditar, e eu não consigo. Eu estou muito acelerado. Aí na hora que você está dançando, você não pensa em nada. Então você sai da aula revigorada. E outra coisa também, você conhece pessoas novas, você faz amigos. Então desde o início, eu entendia que esse era o propósito, porque querendo ou não, foi o que me fez começar com 12 anos e ficar. Porque quando eu comecei pequeno, não era pensando em ser professor. Era por lazer. Era porque eu gostava de fazer aquele exercício, era porque eu me sentia bem, porque eu fazia amigos.
Então, o que eu senti, eu queria replicar, né? Que são os 4 objetivos: aprender a dançar, fazer uma atividade gostosa de fazer, divertida de fazer, que seja terapêutico, que seja um momento para você conhecer pessoas novas e fazer amigos. Então, esse foi o principal motivo que eu sozinho tinha agenda lotada no ano inteiro, né? E por causa desse tabu de que dança não dá dinheiro, escola de dança não dá dinheiro, que eu tinha resistência. Aí ela, na verdade, essa sua ideia foi em 2018. Foi. Desde 2018 você queria. Eu fiquei um ano negando. Um ano me negando até que eu falei assim... Até que ela alugou o eu vou imóvel abrir, praticamente, né? Entendeu? Avisei pra ele, eu já escolhi o imóvel e vai ser lá. E a gente vai abrir a escola. Isso, deu um É. pontapé. Dei Exato, o pontapé e exato. fomos. E foi a nossa primeira unidade no bairro Coração Eucarístico, perto da PUC ali. E foi bem antes da pandemia, foi 2019? Foi. Foi. 3 Nós, meses antes, nós né? inauguramos, a gente começou a reforma lá em julho de 2019. Aí, o que que a gente fez? Bom, era o primeiro empreendimento, né? Juntamos tudo que a gente tinha, o que não tinha, e sem investidor, sem nada, só a gente mesmo. Vamos fazer essa escola acontecer. Pegamos um imóvel com um aluguel super bom, mas que estava caindo aos pedaços. A gente teve que refazer o imóvel, do piso ao telhado. Ficou lindo. E ficou maravilhoso. Foi, sem dúvidas, a escola mais bonita que eu vi aqui em BH, assim, para salão de dança, ficou lindo e foi um sucesso os meses que a gente conseguiu funcionar. Porque o primeiro empreendimento foi uma tragédia. Foi assim, em julho nós começamos a reforma, a gente ficou julho, agosto e setembro, meu pai é engenheiro civil, então ele que comandou a obra lá pra gente, reformou todo o imóvel. E aí ficamos julho, agosto e setembro reformando. Quando foi 30 de setembro, a gente fez o primeiro evento de inauguração. Foi tudo perfeito, a festa aconteceu, foi lindo. Outubro, a gente lotado de aluno. Era novidade no bairro, então todo mundo começou a buscar aquela história toda. Funcionamos outubro e novembro. Dezembro foi um mês, não sei se você se lembra, mas de muitas tragédias de chuvas Sim. em Belo Horizonte. Nossa, alagou para tudo que é lado, aquela confusão. O ano 2019. todo não choveu, chegou dezembro, acabou com tudo. E esse imóvel, né, a gente não sabia, porque já tinha um ano que não chovia, nem o proprietário sabia. O telhado simplesmente caiu, desabou. Meu Deus do céu. A gente perdeu boa parte das coisas que a gente fez, assim, piso. Tivemos que ficar o mês de dezembro todo sem funcionar, porque tinha balde para tudo que é lado. Como é que ia receber aluno assim, aquela coisa. E a gente pensando, gente, não é possível. A gente reformou isso aqui tudo e esse teto vai cair na nossa cabeça. Não é possível uma coisa dessa. Mas aconteceu. E aí, a gente ficou dezembro, uma partezinha, início de janeiro, reformando o imóvel de novo. E a gente pensou, não, agora vai, né? Vamos lá, resiliência, empreendedor de primeira viagem, vai dar certo, aconteceu, mas agora vai dar tudo certo. Menina, Consertou o telhado. deu tudo consertou o certo telhado. nada. Mas a chuva foi o menor dos problemas. Veio Janeiro, a gente funcionou um pouquinho, metade do mês, porque estava em reforma. Veio fevereiro, carnaval, feriado de carnaval. Entra na escola, arromba a escola, rouba tudo. Tudo. Gente. Sabe tudo? Assim, Ah. tudo que dava pra carregar, eles levaram. Levaram Só não levaram o tudo. piso, os espelhos e os Ela levou balcões. torneira. Até levou torneira. Torneira, Levou gente. equipamento de som Tudo. de eventos que a gente tinha. Não, A gente caixas tinha- de som, É. caríssimas. Lá tinha um bar, né? Aí Ah. tinha uma máquina sorveteira, tinha forno. Levou Tudo, tudo embora. levaram Tudo tudo. embora. Aí a gente começando do zero de novo, pela segunda Nossa. vez. Aí, Mas dando certo pros alunos. Isso aí, mas assim, eu lembro que esse episódio, nossa, foi terrível, porque a gente eles descobriu quem foi. furtaram a escola com chave micha. Então, eles abriram e deixaram tudo fechadinho. Fizeram 2 viagens. A gente arrombaram. passando na porta, como era feriado, a gente não sabia que tinha sido furtado. A gente tá tudo fechadinho, tudo beleza, né? Um belo dia a gente entra lá na segunda-feira, não tinha nada. E a gente com aula pra dar à noite. Eu lembro que E deu isso, aula. assim, eu em desespero, porque foi um choque pra mim muito grande. Porque eu vi tudo que, pô, já tinha passado o episódio do teto cair. Agora me leva tudo que eu coloquei, todo, né, o investimento nosso. E eu fiquei desesperada e eu falei, eu vou fechar isso aí não vai dar certo, eu não quero mais não, aquela coisa toda. E aí E o o Stefano Stefano- falou assim, mas eu te disse. Não, eu te disse. não, sabe o que que ele me falou? Ah, É porque empreendedor é assim, né? Você tem 2 minutos só pra chorar, né? Você chora, pronto, agora você volta a agora trabalhar. você volta a trabalhar. Aí ele olhou pra mim assim, né? A gente ficou chocado e tudo, chamou a polícia, que negócio todo e tal. Mas assim, enquanto eu tava lá em prantos, ele falou assim: eu vou lá embaixo comprar uma caixinha de som. Aí eu falei:
Como assim você vai comprar uma caixinha de Pra som? não perder. Camila, tem aula hoje? Eu falei, você vai dar aula? Mas a gente perdeu tudo. Como assim você vai dar aula? E ele focado, não, mas eu tenho aluno e o meu aluno vai ter aula. E ele desceu, foi numa papelaria, eu lembro direitinho, lá na esquina, assim, comprou aquelas caixinhas de som MBL pequenininha, como é que chama? JBL, sei lá. É. Pequenininha, assim, colocou lá e deu aula, sabe? Sempre E tive muito assim, compromisso com os ele alunos. Né? sempre. E isso é um diferencial, assim, sabe? Muito grande dele, de ter esse foco no cliente. Importa o cliente, cara. Se eu tiver que fazer o que for para que a aula que eu prometi que fosse entregue seja entregue, ele vai fazer. Então, assim, ele fez. E isso é uma coisa que marcou pra mim, porque eu não queria fazer nada naquele dia. Aquele dia eu falei assim: não, gente, eu morri. Queria Me chorar, levaram né? tudo, quero chorar. Entrar, deitar na Quando- cama e ficar chorando. Quando a gente se compromete, né, a gente não se compromete só com o aluno aprender. A gente quer que ele saia mais feliz do que ele entrou. Uhum. Então a gente tem que dar nosso melhor. Então já teve um caso, né? Eu cresci junto com uma tia que tinha síndrome de Down, que era um relacionamento como se fosse minha irmã, né? Uhum. E ela já tinha 50 e poucos anos e ela faleceu. A gente tinha a escola lá no Coréu. E eu fui no velório, super triste, né? Era como irmã pra mim. Saí de lá, fui dar aula. E eu fui dar aula e na hora que eu entro na escola, eu concentro tanto no aquilo que eu estou entregando para dar o meu melhor para os alunos, que foram amigos meus lá para me dar meus pêsames e só quando eles me deram meus pêsames que eu lembrei. Porque eu estava tão concentrado que eu esqueci. Aí depois que você se recompõe, aí você desaba, né? Mas, Stefano, você tem que deixar aqui o nome da sua terapeuta, do seu terapeuta, porque assim, Sou eu, tá, inteligência, sua inteligência emocional, isso é inteligência emocional, né? É. Porque você saber, porque realmente as coisas continuam, você tem compromisso com outras pessoas, né? Então, mas muitos de nós não conseguimos, simplesmente a Não é gente fácil, não realmente Sabe- não é fácil. Sabe por que eu não fico abalado? Quando eu sofri o acidente, foi o pior momento da minha vida. Porque o médico chegou pra mim no dia da cirurgia. Igual eu falei, eu acidentei dia 23 de abril, marcou a cirurgia pra 20 de maio. E aí no acidente, né, meu braço veio parar aqui de baixo, assim. Destruiu tudo lá dentro. Aí no dia 10 de maio, ele me ligou e falou, Stefano, vamos ter que fazer cirurgia amanhã. Eu falei, beleza. Aí eu fiz a cirurgia, aí ele chegou no quarto, pós-cirurgia, né? E aí ele me contou que ninguém tinha recuperado e falou assim, prepare-se, porque provavelmente você não vai se recuperar também, né? E assim, num sopro de esperança, eu falei, então eu vou ter que ser o primeiro a me recuperar. E foi. Aí ele saiu, eu desabei, né? E nessas horas, você sente que Deus está te punindo, né? Que Deus está te castigando, enfim. E aí eu vou contar um pouquinho. Eu tive muita sorte. Sempre, quase tudo na minha vida que eu quis, eu consegui. Mas antes do acidente, tudo que eu conseguia não me dava a satisfação que eu esperava. Eu queria algo, conseguia, e depois, aquela satisfação que eu esperava que eu ia ter, eu não tinha. Então eu buscava outra coisa. Então, aos 19 anos, eu ganhava mais que todos os meus colegas, por causa que eu tinha o meu trabalho, minha escola, estava super bem, tava super bem fisicamente, malhava muito, muito forte, viajava muito, e pagava para os meus amigos viajarem comigo. Inclusive foi numa viagem que eu estava pagando com um amigo meu, que eu me acidentei. Então, aos 19 anos, eu me senti o super-homem. De repente, eu fraturei a coluna também, é um detalhe. Nossa. Mas a coluna foi só 3 partes e não foi nada demais, não, comparado ao ombro. Gente do céu. E aí, num dia, você se sente um super-homem. No outro dia, você não consegue levantar da cama sozinho, colocar um prato de comida sozinho. Então, você começa a refletir muito, né? Sim. E foi muito, muito, muito ruim pra mim. E uma das coisas que me fez me ajudar a me recuperar foi porque a gente conhece pessoas no nosso dia a dia, no nosso convívio, que a gente não faz a mínima ideia da vida delas. E algumas pessoas especiais, quando te veem numa situação assim, elas compartilham um pouco do que elas passaram também. Deixa eu te falar, às vezes perder um movimento de braço é nada demais em comparação ao seu melhor amigo se suicidar, a você perder seu pai no seu dia do seu aniversário de 15 anos. Então essas pessoas me ajudaram a me elevar. E aí eu comecei a ser grato por tudo. Porque foi muito ruim pra mim a recuperação. Doía muito, era muito lenta a recuperação, eu tinha que fazer fisioterapia 3 vezes por dia, porque de manhã o que eu ganhava de manhã, de noite eu já não tinha. Então eu tinha que fazer 3 vezes por dia, dolorido. O ano inteiro que eu fiquei lá na clínica de fisioterapia, todo mundo de ombro que eu vi desistiu, porque dói muito. E eu fiquei lá. Mas sabe qual que é a memória que mais me marca? Qual? Meus amigos todos os dias comigo.
Eles me deixaram sozinho nem um único dia. Então, com a família e os amigos que eu tenho, por que eu ia ficar triste por causa de um ombro? E sem contar que eu acredito que não existe acaso, né? Não Eu mesmo. imagino que esse sofrimento, essa dor toda, pode ter sido a mola mestre para algo muito Eu tenho mais certeza disso. grandioso, né? Que vem acontecendo, Então, né? eu sinto que, eu brinco que eu tinha tudo e era infeliz, né? Então eu brinco que Deus me tirou um pouquinho para me mostrar que eu sempre tive tudo. E agora são quantos por cento esse pouquinho? Não dá. Então, assim, Pouquíssimo, é né? nada. Então, é muito difícil alguma coisa me abalar, porque eu tenho a convicção de que tudo está acontecendo de acordo com o plano de Deus. Só que na hora do sofrimento a gente não percebe isso. A Sim. gente acha que está sendo punido. Mas deixa eu te falar, talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não teria me aproximado tanto da Camila. Sim, vocês não teriam Entendeu? as Então escolas. tudo tem um propósito. Cabe a mim aceitar as dificuldades do momento e aceitar que é o propósito de Deus e continuar com fé. Então, quando aconteceu o teto cair, depois aconteceu do furto, nenhuma hora eu perdi a fé de que tinha que acontecer, que era para fortalecer, que era para aprender, que a gente iria se tornar melhor. E logo em seguida ao furto, o que aconteceu? Ah, Pandemia. Pandemia. 20 dias depois de perder tudo, vem o decreto municipal, né, dizendo que a gente não podia mais funcionar. Aí a gente falou, poxa vida, e agora? O que nós vamos fazer, né? Porque a gente estava ali empreendendo esforços em uma coisa, afinal de contas, desde julho do ano anterior, né? Já Só tinha que investindo, né? 8, 9 meses só de investimento, sem ver retorno nenhum ainda. Na época que eu comecei a investir na escola, eu estava estudando para um concurso da magistratura, para juíza do trabalho. Eu parei esse projeto, porque eu vi que deu retorno à escola. Logo quando a gente conseguiu funcionar, a procura foi muito grande. Então eu vi que aquilo ali, né, com o tempo ia crescer e tinha potencial. Eu falei, poxa, é um retorno mais rápido até do que o concurso nesse primeiro momento. Eu vou investir nisso aqui, depois eu dou seguimento nessa outra situação. E aí, bom, muitas coisas aconteceram nesse meio do caminho aí. A pandemia veio. A gente fez um caminho totalmente contrário ao de todo mundo, porque na pandemia todo mundo fechou. As escolas pararam de funcionar, muitas faliram. E como eu brinquei no início, que eu falei que eu vejo oportunidade onde as pessoas veem dificuldades, durante a pandemia nós abrimos 3 unidades. E Então, como assim, que fazia para poder funcionar? O que acontece? Os primeiros 6 meses lá era fechamento completo. Aham. Aí por volta de outubro, setembro, Nova Lima já estava funcionando. Ah, Então a gente foi pro Vila da Serra. o Vila da Serra parecia que a gente estava assim, em outro mundo. outro mundo, porque é. a gente subia a Raja, não tinha fechado. nada, tudo fechado, aquele paradeiro total. Você virava um pouquinho ali, já tava as pessoas no bar, tomando cerveja, correndo, sem máscara. A gente falava, gente, o que que tá acontecendo aqui nesse E lugar? detalhe engraçado, antes da pandemia, na semana anterior, né, no mês antes de iniciar tudo, a gente tinha vindo no Belvedere para olhar um imóvel. A gente queria abrir escola aqui. A gente chegou a pegar contrato, quase assinamos, né? Aí logo em seguida, no que a gente estava analisando aí no contrato para ir para a porta do BH Shopping, hoje a gente tem uma escola na porta do BH Shopping, mas não era o mesmo imóvel. Aí não fechou. Ainda bem, pô. Fechar outro imóvel e vir a E não pandemia, poder já funcionar. pensou? Aí eu lembro desse exato momento, eu tava subindo aqui a Raja, passei em frente ao BH Shopping e eu vi o imóvel que a gente iria alugar. Me bateu uma tristeza que tava tudo fechado, né? Aí eu subi mais um pouco, chegou lá na 6 pistas, todo mundo correndo, tomando sorvete. Falei, que é isso? Eu não sabia disso, não. Aí a gente resolveu abrir no Vila da Serra. E coincidentemente, logo que a gente abriu no Vila da Serra, no mesmo mês o Calil liberou. Só que, quando liberou, esses meses foram muito ruins. As pessoas ainda com medo de voltar, do contato A próximo, gente né? conseguiu boas oportunidades de locação. O preço estava muito abaixo do mercado, né? Conseguimos bons contratos. Mas ninguém queria matricular. Tava todo mundo com medo. Assim, tudo que a gente fazia que dava muito certo, eu acho que isso foi uma das coisas muito boas que a gente fez. Porque era como se estivesse jogando no easy. Tava super fácil antes. E de repente uma situação super difícil. Tudo que a gente fazia que dava certo parou de dar certo. A gente teve que reinventar totalmente. E uma das coisas interessantes que a gente fez foi buscar nas empresas grandes, nas grandes academias de musculação, porque não existe benchmark de dança. Não existe nada que a gente pode fazer para se inspirar. Então a gente foi buscar benchmark na Bodytech, na Biorritmo,
todas as academias de grande porte, ver o que eles fazem que a gente poderia adaptar pra gente. Então, naquela situação horrível de mercadológica, a gente começou a engatinhar para o que a gente está fazendo hoje, que está dando muito certo. Mas foi um caos total, porque não deu certo igual a gente esperava. Aí, o que mudou? Veio o Réveillon de 2021. Os primeiros dias de 2021 lotou. Que ano novo, vida nova. Todo mundo queria fazer. Na segunda semana, Cariú fechou por mais um mês. Aí, em fevereiro, ele abriu por um mês. Bombou. Aí, depois fechou por mais um mês. Aí, as pessoas ficaram com medo. Que, eu vou pegar um plano aqui, depois não vou conseguir fazer. Sim. Então, somente para metade de 2022, metade do ano passado, que começou a normalizar. Ou seja, a demanda. Tem pouco mais de um ano direto de normalização. Ininterruptos, né? Sem interrupções, sim. Mas o Stefano falou uma coisa importante. Até isso, de tão ruim que aconteceu, foi bom porque tirou a gente totalmente da zona de conforto. Antes nós éramos uma escola de dança de salão. Ponto. De repente, a gente se depara com o mesmo público querendo coisas diferentes, porque as pessoas jamais não queriam dançar em contato. Todo mundo com medo de pegar Covid. Então, a gente teve que reinventar e trazer coisas novas para a escola. E foi nesse período que a gente começou com o balé, com o jazz, com o fit dance, com a dança do ventre, modalidades que a gente não tinha. São modalidades que as pessoas dançam sozinhas. E começaram a ter mais busca naquele momento, em razão desse medo de proximidade. E a gente hoje é a única escola que tem todas as modalidades dentro de um único estabelecimento. Hoje você vai encontrar escolas de balé, escolas de dança do ventre, escolas de dança de salão. Sim, mas uma escola que tenha tudo, você vai encontrar step. Ainda mais a qualidade nossa. E é isso que eu ia falar aqui, porque o que acontece? Mesmo depois dessa história toda, que eu acho que dá até um livro, né? Uma minissérie, né? Vocês, né? E a Camila foi foi ser cientista, foi pesquisar, fazer um mestrado para mostrar como é que a dança poderia ser benéfica. Né? E aí, como é que aconteceu? E foi logo depois desse... Isso. Aí, nesse último ano, a gente atendeu já centenas de alunos, temos centenas de alunos, graças a Deus. A escola, né, deu um salto muito grande, tanto que a gente abriu outras 2 unidades maiores, fomos para imóveis maiores, mais bem localizados, para que a gente pudesse entregar para os alunos aquilo que a gente, né, tinha em mente. E foi nessa transição, esse tanto de coisa acontecendo, que eu comecei a perceber um certo padrão naquilo que eu tinha de feedback das alunas. A gente sempre se preocupou muito em ter esse retorno do aluno, do que ele tá... Primeiro, por que ele está ali? O que ele está buscando na escola? Essa é a primeira pergunta que todos os alunos passam no nosso curso de iniciação, é a gente perguntar quem é você, o que você está procurando aqui, né? E a gente começou a perceber que todo mundo estava procurando basicamente a mesma coisa. Nesses anos todos, eu estou na dança desde 2006, nunca aconteceu de um aluno falar assim, eu estou aqui porque eu quero me tornar profissional de dança. Eu estou aqui porque eu quero ser dançarina do Faustão. Quero ser a melhor dançarina de gafieira dessa cidade. Nunca aconteceu isso. Todas as perguntas que a gente faz, eu já sei o que elas vão responder. É sempre alguma coisa relacionada a... Eu tô aqui porque meu médico me sugeriu uma atividade de baixo impacto, porque eu tenho um problema determinado. Eu tô aqui porque eu acabei de me divorciar e eu tô querendo fazer novos amigos. Eu estou aqui porque eu tô tratando uma depressão, uma ansiedade e eu acho que isso aqui pode me ajudar. Eu estou aqui porque eu tô precisando fazer novos amigos, eu fico muito sozinho, quero socializar. É sempre esse padrão de resposta. Bom, tendo em vista que isso se tornou um padrão, eu consegui entender o que meu cliente está buscando. Uma vez que eu entendi o que o meu cliente está buscando, a gente criou uma metodologia da escola para entregar, a gente chama essa metodologia de mais que passos. Por quê? Porque a gente quer entregar para eles mais do que passos. Porque quando eu perguntei o que ele veio buscar aqui, ele me respondeu que ele veio aprender, que eu vim me tornar dançarina. Não. Eu vou aprender a dançar porque eu tô com isso, essa questão e tal. Então, sempre tinha alguma coisa por trás. Nós focamos a nossa metodologia nesse por trás. Dançar é uma consequência. Aprender a dançar é uma consequência de tudo que ele vai viver ali. Claro, nós somos uma escola de dança. Então, a primeira coisa é que a pessoa aprenda a dançar muito bem. Sim. Mas no processo de aprender a dançar, o que ela está vivendo, né, durante esse processo? E a gente focou nisso. Então, acho que isso é o nosso grande diferencial hoje, de ter conseguido criar uma metodologia que entregue para o aluno mais do que somente aprender a dançar.
E ao fazer isso, eu comecei a receber feedbacks de alunos, a gente começou a perceber que elas falavam sempre a mesma coisa. O que é essa mesma coisa? Elas falam pra gente assim: quando eu tô aqui, eu não penso em nada. É a melhor hora do meu dia, porque quando eu tô aqui, eu não me preocupo com nada. Só que uma pessoa te falar isso pode ser irrelevante. Agora, 250 pessoas te falarem isso, você já começa a falar: opa, Tá dando efeito, tem alguma. né? Toda hora alguém falando assim: nossa, quando eu tô aqui, eu não penso em nada. Eu comecei a observar esse não penso em nada e trazer pra minha experiência com a dança. E eu pensei, gente, mas espera aí, essa pessoa tem razão, eu não tinha parado para pensar sobre isso, mas quando eu tô dançando, realmente eu não penso em nada. Então, essa história da meditação, que ninguém consegue fazer, na dança você consegue fazer porque é algo que está implícito, não é algo que você provoca, no sentido de estou aqui dançando, agora vou meditar. Não, Entendi. eu estou Já dançando vai, e entro nesse acontece estado. naturalmente, Acontece né? naturalmente. E aí eu fui pesquisar que nome que eu daria para isso, porque isso é um fenômeno. Se isso está acontecendo com centenas de pessoas, eu estou observando, é um fenômeno. Esse fenômeno já existe, ele tem nome. O que é isso? O que acontece com essas pessoas? E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu descobri o estado de fluxo, que é chamado de flow, né? Que foi criado por um psicólogo. Ele é professor de psicologia da Universidade de Chicago, se chama Mihaly. Ele criou, ele é um professor, um autor de psicologia positiva, e ele determinou o que era esse estado de fluxo, como que ele acontecia, e lendo sobre ele, sobre a teoria dele, eu falei, cara, isso que ele está falando, a gente já fala para os nossos alunos há 10 anos. E aí eu falei, nossa, eu tenho que levar isso para o meio acadêmico, meio científico, relacionar isso com a dança, porque a teoria do fluxo, se você for pesquisar, tem várias teses de mestrado, de doutorado, relacionadas a vários esportes. Vários, inúmeros, mas não tem ainda uma coisa específica da dança. Só que se aplica em toda a descrição. Eu falei, olha, eu vou fazer um trabalho, vou levar isso para a academia, porque levando isso para a academia eu torno isso científico, tornando isso científico eu ganho relevância e consigo fazer isso chegar para as pessoas de uma forma mais comprovada, né? Porque que dança faz bem, qualquer criança sabe disso. Você perguntar para ela, música, se você perguntar para uma criança de 5 anos, dançar é ruim ou é legal? Ela vai falar, é legal. Se você pegar seu celular e for ir nos emojis e escrever felicidade, 90% dos emojis que vão aparecer são de dancinha. Porque dança está diretamente... Sinônimo de felicidade. É sinônimo, está diretamente relacionado à felicidade. Mas agora, por quê? Falando assim, né, de forma neurológica, como que isso acontece no seu cérebro? Como que a gente estuda isso? Né? O que acontece quando você está numa atividade ali social e qual que é o impacto disso? Isso tem benefício para você? O que você pode tirar de proveito? Tem impacto de fato na sua depressão, na sua ansiedade? Porque o aluno está falando para mim, eu estou vindo aqui dançar porque eu estou deprimido. Acho que isso pode me ajudar. A gente tem vários estudos mostrando a yoga, a meditação, pessoas que investiram nisso para comprovar que tem, sim, eficácia. E agora a gente está fazendo isso com a dança. E o interessante é que a gente não vê nenhuma forma de mídia falando nisso, mas a gente sente, né? O pouco que eu tenho de experiência com a dança, eu consigo sentir isso que vocês estão falando, essa felicidade, essa ausência de pensamentos. Sim. Né? Essa ausência, às vezes você está cheio de preocupações, pensamentos, problemas mil. E você dançando, mesmo que não profissionalmente, você consegue entrar. Muito interessante esse ponto, é que em nenhum momento, eu posso estar enganada, mas em nenhum momento eu vi isso numa escola de dança. Sim, as pessoas se preocupam muito nas escolas de dança com a parte técnica da dança. Sim. Né? E ficar discutindo que nome que vai dar para o passo, que tempo que o aluno está dançando, se é uma linha A ou B de ensino, não sei o quê. Gente, o cliente, quando ele chega lá, cru, nunca dancei nada. Eu não estou preocupado se eu estou dançando no tempo A ou B, ele não é para isso que ele está ali. Isso é uma preocupação que o professor tem que ter em termos de metodologia e ensinar para o aluno, mas de forma natural, não é ficar pegando no pé do aluno, sabe? Com coisas técnicas, né? que ele... Primeiro, você não sabe nem se o seu aluno vai conseguir chegar nesse nível de exigência que você coloca inicialmente para ele. Cada pessoa tem o seu ponto, o seu momento. Então, eu acho assim, a metodologia ela é muito importante. Como eu falei, a pessoa está ali para aprender a dançar. A gente é uma escola de dança, então ela tem que aprender. Mas ela tem que aprender de uma forma mais natural. Não pode se ensinar para a sociedade, as pessoas comuns que não são dançarinos, com a exigência que você ensina num balé de formação de professores.
né? Eu tive essa dificuldade no início, porque apesar de eu ter procurado, eu novinha, ter procurado a escola como hobby, né? As escolas de dança como hobby, eu sempre quis o máximo que tinha de aprendizado. Eu queria profissionalizar. Eu não queria só dançar, eu queria dançar muito. Eu gostaria de repetir até aqui, a gente estava conversando nos bastidores, né? E eu falei com vocês que teve uma professora de dança que uma vez me falou: Nossa, você é uma das poucas mulheres que eu conheço que tem uma dificuldade motora. Não é dificuldade motora assim, que eu era mais dura. E aí, hoje, no esporte que eu faço, eu percebo às vezes que um tá subindo essa mão, eu tô subindo a outra. E aí, o Stefano falou uma coisa interessante que eu gostaria que ele falasse novamente, porque eu tenho certeza que muitas Giovanas como eu têm a mesma dificuldade. O que isso pode ser? Eu já tive centenas de alunos durante a minha vida, né? Dou aula desde os 15 anos, e a maioria das pessoas é normal, tá? Poucas pessoas realmente têm talento, ela é uma dessas poucas pessoas. Eu não tinha, tá? Inclusive, quando eu dancei, quando eu comecei a dançar, eu era muito, muito tímido, e a minha professora na época até brincou depois que a gente ficou amigo, que eu fui um dos piores que ela já tinha visto. Mas eu não era ruim, eu era tímido. E depois de um tempo eu até descobri um talento que eu não tinha, que meu professor na época, que era minha referência, ele até brincou assim. Eu comecei a dançar com 12, ele também. Falou: Stefano, você tem um talento que eu nunca tive. Eu falei: caramba, porque pra mim ele era a minha referência, ele me falou isso. Então o que eu digo é, a maioria das pessoas que acha que tem dificuldade é timidez. Porque o corpo fala. Se você fica tenso, você trava e não consegue fazer nada. Então, e a gente trava porque a gente não domina. A gente só domina praticando. Então, os primeiros meses do aluno é para ele se soltar e descobrir aquilo que ele é capaz. É esse que tem que ser o foco do professor. E até saber exatamente o que cobrar. Por exemplo, uma das metodologias que a gente utiliza hoje, todos os alunos iniciam juntos no mesmo dia. É um evento para receber os alunos novos. Ao invés de você simplesmente chegar em uma turma que já existe, que você não quer ninguém ter que se virar para acompanhar, a gente tem esse evento que acontece a cada 2 semanas, e todos os alunos entram juntos. É super legal, porque você vai conhecer os colegas que estão começando com você, vai conhecer vários professores e faz várias aulas no mesmo dia. E muitas vezes você descobre paixões de dança que você nem sabia que tinha. Tem aluno que chega: eu quero forró. Aí faz a dança do ventre e fala: nossa, eu nunca pensei que eu fosse gostar. Então, assim, o início da aula é para isso, para a pessoa se conhecer e ela vai se descobrir lá. E eu garanto, tá? Isso é comprovado. A gente tem os feedbacks dos alunos para comprovar isso. Depois de 3, 6 meses que a pessoa realmente entrou na rotina, ela se transforma. E aquilo que era dificuldade, não tem mais dificuldade. E eu te falo, eu tive algumas alunos que realmente tinham dificuldade. E as que tiveram, tinham alguma deficiência, ou física ou motora. E eu vou usar um exemplo. Teve uma aluna nossa, até falou o nome dela, chama Denise. Ela nasceu com uma deficiência, que ela não conseguia andar até os 6 anos de idade. E ela foi buscar dança já com mais de 50 anos, tentando ajudar essa questão de coordenação. Ela tem frouxidão ligamentar, vivia caindo. E lá no Santo Agostinho, era na época do Santo Agostinho, tinha 3 degraus para entrar. Ela não conseguia subir os 3 degraus sozinha, tinha que ajudar. Só que eu já tinha passado pelo acidente, eu recuperei, eu não tinha dó dela. Eu acreditava que ela conseguia. Óbvio que ela levou o tempo dela. Demorou mais que os outros. Era super dedicada, ela estava sempre lá, fazia várias particulares. Deixa eu te falar, hoje ela gira o salão inteiro sozinha, assim, ó. É mesmo? Não cai mais. Que bacana. Então, se uma pessoa que sequer conseguir andar consegue dançar, qualquer pessoa consegue. Só que as pessoas se boicotam quando se cobram em relação aos outros, eu tenho que ter uma autocobrança demasiada. Então, cabe ao professor também saber o ponto certo de cobrar, que até tem a ver com o estado de fluxo. Para você entrar no estado de fluxo, que é esse estado de atenção plena, que tem efeitos terapêuticos, né, meditativos, a aula tem que ser desafiadora. Mas não pode ser pouco desafiadora para você ficar entediado e não pode ser muito para te estressar. Então o professor tem que buscar o seu desafio ali, dando um feedback imediato de que você está conseguindo. Porque você vê que você consegue, te motiva cada vez mais a entrar nessa jornada. E eu falo, todo mundo que acha que não leva jeito, é só fazer por uns 3, 6 meses. Obviamente que a escola tem que ter um foco nisso, para a pessoa se soltar. E depois ela se descobre. E esse primeiro passo, ele depende única e exclusivamente da própria pessoa, né? E hoje vocês têm 3 academias aqui em Belo Horizonte e se a pessoa quiser fazer, como é que funciona? Ela faz um teste, ou ela marca para poder... Como é que funciona? Vou explicar.
A gente tem esse evento para receber os alunos novos. O aluno normalmente, hoje em dia, a gente entra em contato pelo WhatsApp. É o que a gente chama de Ah. curso de iniciação. E lá a gente explica como que é esse curso de iniciação, quais modalidades a gente tem. Aí a pessoa entra no curso, que ocorre a cada 2 semanas, que é esse evento para receber os alunos novos. E esse evento ocorre uma sexta à noite ou no sábado de manhã. Ou seja, horários que normalmente todo mundo vai poder fazer, né? E a cada 2 semanas. E no mesmo dia a gente vai ter uma recepção, que é o momento para a gente... Todo curso ainda tem vagas limitadas, para a gente dar uma atenção individual e especial para todos os alunos. Porque isso é importante para a gente. A gente não quer que seja só uma pessoa lá dançando, a gente quer conhecer. Então a pessoa vai lá, primeiro a gente tem uma recepção, a gente conversa com os alunos, tem uma dinâmica lá, para todo mundo se apresentar e falar o porquê que está ali. E nisso você já cria muita conexão, porque a gente fala para os alunos qual que é o propósito da escola e, coincidentemente, eles falam antes o porquê que estão lá e bate com o propósito nosso. E é muito bom quando você vai em um lugar e tem outras pessoas com o mesmo objetivo do que você. Então todo mundo se sente super recolhido. Se você entrar no Google da escola, tudo que você vai ver é isso. A palavra acolhimento dos professores, da equipe, dos colegas, assim, tá em todos os comentários. Então isso é uma das coisas mais importantes, a pessoa se sentir acolhida no início e ver que tá todo mundo lá com o mesmo objetivo. Aí no mesmo dia tem aula de forró, tem aula de samba, tem aula de zouk, tem aula de fit dance, tem aula de dança do ventre, tem aula de jazz. Ela faz um pouquinho de tudo para ter uma ideia geral da dança. Pra poder escolher o ritmo. Aí tem 2 opções. Aí tem 2 planos. A pessoa ou escolhe um ritmo e faz 2 vezes por semana, ou pode fazer tudo. A maioria opta por fazer tudo. E aí, quanto das- tempo, mais ou menos, se eu vou fazer todos os ritmos? Geralmente, essas pessoas como eu, que vou escolher todos os ritmos, quanto tempo que ela vai ficar na escola de vocês? Ó, o início é o mais difícil, tá? É para você criar o hábito, criar a rotina. Que uma coisa legal que a gente tem aula todos os dias. Então, e no plano de todas as turmas, a pessoa pode ir no dia que ela puder. Então, se você não pode ir na segunda, você vai na terça, você vai na quarta, não tem problema, então consegue fazer. Mas, como qualquer atividade nova, você tem que se dedicar no início ali para colocar ela na sua rotina. E depois que ela entrar na sua rotina, se você falta, você vai sentir falta daquilo. Então, fica mais fácil de manter. A gente vê que logo no primeiro mês, a pessoa já sente muita diferença. E a gente gosta de filmar os alunos também no celular deles, não é para divulgação, é para vocês se verem. Que eles veem que eles estão conseguindo. Eles já ficam, nossa, o que é isso? Eu não pensei que eu ia dançar assim. E daí, normalmente depois de 3 meses tem muita evolução, mas eu vou falar alguns pontos aqui sobre quanto tempo, né? O objetivo da aula de dança não é que tenha um prazo, é que seja uma atividade para você colocar na sua rotina. Especialmente mulheres. Homens normalmente têm hobbies. A bicicleta, o futebol, o porqui com os amigos. E muitas vezes as mulheres não têm hobbies. As mulheres trabalham e cuidam de casa, cuidam do filho. Faz o que para ela? O máximo academia. Pois é. E gosta de academia ainda? Não. Pois é. Então, o objetivo é que seja um hobby. E os hobbies são muito importantes na vida, tá? Muito importantes. Então, esse é o objetivo. Agora, para poder aprender a dançar, tem 4 coisas muito importantes. Primeiro de tudo, é ter relaxado. Nenhuma mente conturbada consegue aprender nada. Isso aí foi dito há milhares de anos atrás já. Sim. Então, o principal é relaxar. E o objetivo nosso da escola é promover esse relaxamento na aula. O segundo é fazer por um longo período de tempo. Ninguém consegue ficar bom em nada em pouco tempo, né? Requer tempo. Mas, um exemplo. Constância, né? Tudo, né? Um exemplo. Para sair em um concurso, você tem que estudar muito, né? Agora, fazer aula de dança é muito mais divertido que estudar. Então, é mais fácil de você fazer por um longo período de tempo, né? Então, o primeiro é você se relaxar, se divertir. O segundo é fazer por um longo período de tempo. O terceiro é frequência. Porque de uma aula para outra você esquece. E é incrível. Às vezes eu brinco que o aluno saiu de lá e não lembra mais de nada. Então, quanto mais você faz, mais você memoriza, tá? E por fim, é o volume de aulas. Uma coisa é você ir lá fazer uma aula. Outra coisa é você ir lá fazer as 3 aulas no mesmo dia. Ficar 2 horas e meia dançando. Porque uma dança conversa com a outra. Uma dança do ventre tem muito movimento de braço, você vai utilizar em outras danças. Sim. Então, assim, a gente vê que os 3 a 6 primeiros meses são os principais para o aluno colocar na rotina e descobrir talentos que ele nem sabia que tinha, e depois fica muito fácil. E passa tão rápido, né, gente? Sim. Se a gente analisar, o que são 3 meses, 6 meses para uma vida, né? Então, e se faz tão bem, né? Eu acho fantástico essas novas metodologias, porque eu tenho visto, falei isso com vocês, que o ser humano, ele está mais curioso, ele está questionando mais, ele está exigindo uma qualidade de vida melhor.
né? Então, quando você exige isso melhor, mesmo que seja em qualquer outro esporte que você se dedica a fazer, você quer entender como é que aquilo funciona, porque você quer fazer e aproveitar o máximo daquilo. Não é simplesmente ligar o rádio e sair pulando pela casa. Ah, não, vamos aprender como é que... Eu fui num show de tango na Argentina com meu marido. Gente, eu fiquei impressionada com a beleza. Assim, parecia... era surreal aquilo. Até hoje, eu falo com ele, a gente precisa voltar lá só para poder ver um show de tango. E a gente sabe que não precisa ir lá, né? A gente pode vir aqui mesmo. Mas eu acho fantástico, acho lindo. Mas, ao mesmo tempo, tem essa barreira, né? Que a gente, eu não vou conseguir aprender isso nunca. Então, isso a gente tem que cortar, né? E se eu falar uma coisa sobre a coragem de iniciar, né? O mais difícil é iniciar. É muito comum as pessoas ficarem desejando por anos. Todo mundo lá na escola, a gente escuta muito isso aqui. Sempre quis fazer, mas por causa da vida nunca fiz. Trabalho, faculdade, casamento. Agora que eu decidi ir atrás daquilo que eu queria. Ou eu fiz quando era mais jovem, depois parei, fica 20 anos. Né? Então, agora eu aposentei, vou cuidar de mim, é o que a gente mais escuta. A gente percebe que tem esse ciclo que eles... Até foi um aluno nosso esses dias que comentou, ele falou assim, agora que eu saí do ciclo da sobrevivência... eu vou investir em mim. Ele quis dizer o seguinte, olha, eu tava ali, né, sobrevivendo, trabalhando, cuidando de casa, de filho, aí agora que eu não tenho mais isso para me preocupar é que eu vou investir em mim. Então as pessoas, elas esperam sempre estar no melhor momento para começar a fazer algo que gosta. Né? E às vezes esse momento, esse melhor momento pode demorar muito. Ou pode não acontecer. Pode não acontecer. Que muitas coisas é a mesma coisa quando a gente percebe as pessoas falando, quando eu aposentar, vou comprar um sítio para poder morar, né? Por que não tê-lo antes? Ou então, por que não aproveitar enquanto... A gente está sempre fazendo algo para vivo, né? um outro algo, né? Então, assim, é complicado. Eu falo muito com as minhas alunas o seguinte, todos os cursos a gente fala, gente, se isso aqui fez sentido para vocês, passa para frente. Porque às vezes um amigo que você tem, um parente, ele só tá precisando de um empurrãozinho para começar. Sim. É um convite, é alguém falar para você, olha, eu fiz algo que fez bem para mim, vamos lá para você conhecer? Por que eu falo isso? Porque olhando para a gente primeiro, para nossa família, para os nossos amigos, todos nós temos um pai e uma mãe aposentado, um avô, uma avó. E se você olhar para a vida dessas pessoas, grande parte delas vive hoje, acorda, se alimenta, assiste televisão. Exato. Eu fico no Faz um WhatsApp, lanche, no Instagram. assiste televisão, vai dormir. No outro dia ela repete esse ciclo. E aí quando você pergunta para essa pessoa o que ela tá fazendo de bom, ela fala para você, eu tô vendo a vida passar. Pois é. Isso é assim, eu tenho certeza absoluta que todos nós conhecemos pessoas que estão vendo a vida passar. Com certeza, talvez muitas pessoas, né? A maioria delas, porque essa questão que a gente fica arrumando uma desculpa, são simplesmente desculpas, né? Porque eu conheço pessoas, aliás, eu sou desculpa também, mas eu conheço pessoas que uma hora de almoço, ela faz 20 minutos e malha e almoça em 20 minutos, porque... ela já está habituada a fazer isso. Ela vai e faz isso, não tem. São pessoas mais determinadas, né? Mas essas pessoas mais engessadas e independente da idade, elas existem sim, a gente conhece muito. E eu vou falar uma coisa sobre coragem para começar. Né? Eu usei esse exemplo mais cedo que a gente estava conversando lá, né? Coisas ruins acontecem na vida sem a gente pedir. Vem pandemias, né? Vem assaltos, vem mortes. Agora, coisa boa não acontece sem a gente pedir. Ninguém vai chegar, Camila, você tá triste? Vamos lá ser feliz. A gente, como indivíduo, que tem que ter ação de buscar algo que vai fazer bem pra gente. Né? Eu vou usar um exemplo de uma aluna nossa que ela sempre amou dançar, mas o marido era muito ciumento e não deixava ela dançar. Só podia dançar com ele, era uma vez por ano. E ela brincava assim, quando você morrer eu vou dançar até que ele morreu. Mas ela gostava muito dele, né? Amava ele. E ele faleceu quando ela tinha 60 anos. E durante 10 anos ela ficou com aquilo na cabeça. Ele falou pra ele que ela ia dançar até. Então ela não teve coragem. Ela só foi ter coragem de começar a dançar aos 70 anos.
E assim, nesse momento da vida dela, aos 70, que ela resolveu ter coragem depois de 10 anos para começar a dançar, ela estava num momento triste na vida, né? Depressivo, tomando ansiolítico, antidepressivos. E a dança veio para suprir uma parte da vida dela. E hoje ela é uma pessoa muito mais feliz. E isso, como profissionais, como, né, proprietários de escola, como professor, isso é muito gratificante. É muito mais gratificante a pessoa falar que a vida dela está mais feliz por causa de algo que a gente está provendo a ela, do que simplesmente uma pessoa aprender a dançar. Isso dá muito, muito mais motivação pra gente. É porque a frase aprenda a dançar, ou então aprendi a dançar, ela está associada a uma série de outros benefícios, né? A gente sabe que os benefícios da dança, fisicamente, são inúmeros, mas emocionalmente eles são muitos também. Né? O simples fato de você meditar enquanto dança, imagina que coisa melhor do que isso. Você parar e esvaziar o pensamento. Né? A depressão e esses males que a gente tem de TDAH, é tanta coisa que a gente inventa, né? De ficar pensando, a mente que você dorme, não consegue dormir direito, porque seu corpo dormiu, mas sua mente continuou trabalhando ali. Isso tudo com uma atividade ou uma modificaçãozinha, uma hora por dia pode modificar uma vida e mais vidas também, porque quando você tem uma pessoa feliz e mais tranquila, uma mãe, um pai, você vai ter uma família refletindo isso, né? Pegando isso também. Eu gostaria que vocês falassem do endereço, de como que a gente acha vocês. Vai estar descrito no vídeo, mas eu gostaria muito que vocês falassem, né? Como é que vocês vão receber esse pessoal que vai lá. Qual que é o dia do próximo curso de iniciação? O próximo curso de iniciação vai ser na sexta-feira, dia 29, na unidade Nova Suíça, e no dia 30 no Belvedere. Já tem semana que vem já, Isso, né? semana que vem. Dá tempo do pessoal correr, né? Para entrar em contato com a gente, o principal meio é pelo WhatsApp. A gente tem um atendimento automático, mas depois do atendimento automático também tem como entrar em contato com a gente para conversar pessoalmente, tá? E tem o nosso Instagram que vai ficar aí também, né? Que tem vários vídeos das aulas, tem vídeos dos cursos. Então dá para a pessoa, através do Instagram, viver um pouquinho, sabe? Do que a gente vai entregar. A gente sempre faz esses vídeos com esse propósito, de que as pessoas tenham essa curiosidade de ver, deixa eu ver o que eu vou encontrar lá, né? Então, através dos vídeos, a gente consegue mostrar um pouco o que é o curso de iniciação. Então, assim, se eu pudesse deixar assim, um recado para as pessoas que estão assistindo esse canal, eu diria que eu tenho certeza que todo mundo tem uma pessoa que sabe que pode se beneficiar de alguma forma, emocionalmente, sabe, psicologicamente, da dança. Só que talvez você não sabia ainda que a dança era um meio disso. Então, assim, se tem uma pessoa que você sabe que pode se beneficiar disso, dá o pontapé, poxa, porque às vezes a pessoa tá numa situação que é tão difícil dela sair dali sozinha, dela tomar essa atitude sozinha, mas a gente pode ajudar. Hoje, a maioria dos nossos clientes, eles vêm de indicação. Nós estamos aqui hoje porque uma aluna te indicou. Exatamente. Então, assim, isso é muito legal, porque quando vem de indicação, vem com a comprovação social, ou seja, é alguém que já passou por aquilo ali, já vivenciou, já sentiu o benefício e passou para frente. O Stefano sempre fala disso, né? Ele fala a felicidade só é verdadeira quando é compartilhada. E é isso, sabe? Eu olhando, assim, para os meus pais, para os meus tios, para os meus avós, poxa, como eu gostaria que todos eles, em algum momento, tivessem contato com a dança. Se eu pudesse amarrar todo mundo e levar, porque a gente não consegue, às vezes, levar todo mundo. A gente gostaria, né? Tem que querer. A gente tem que querer, a pessoa tem que querer. Mas a nossa parte, que é motivar, que é mostrar que isso pode ajudar, a gente faz. Então, que as pessoas façam também, sabe? Se permitam conhecer. Porque é uma atividade que, como você falou muito bem, não é só a questão física, não é só aprender a dançar. O ser humano ele tem uma necessidade muito grande de se sentir pertencente a alguma coisa, a um grupo, a uma atividade. E a dança, ela abraça muito isso, porque ela te coloca ali dentro de um grupo de pessoas que têm o mesmo propósito, que estão fazendo a mesma atividade, muitas vezes com o mesmo objetivo ou muito semelhante. E isso faz com que a pessoa se sinta viva.
É sobre se sentir vivo. É um renascimento em vida, né? É quando a gente para de fazer coisas ou a gente não faz coisas que a gente gosta, a gente faz as coisas que a gente tem que fazer, um certo período da vida é normal. Uhum. Ah, você está estudando e trabalhando, você está construindo algo, você está fazendo mais coisas que você precisa do que realmente coisas que você quer. Ok? Mas isso não pode ser para Pra sempre. sempre, porque Né? você E nem fica- pode ser assim um dia, quando eu aposentar, quando eu fizer isso, quando meu marido morrer, quando eu... Não, gente, a vida é agora, a gente não sabe o que que tem amanhã. Né? E eu achei fantástico também. E eu vou no jantar que vocês fazem, né? As apresentações de tempos em tempos. Evento, sim. Vocês fazem um evento e para as pessoas que estão ali aprendendo, mostrar, né? Gente, fantástico isso. Eu acho que depois a pandemia, ela teve, claro, foi um péssimo momento, mas eu acho que deu para muitas pessoas acordar para a vida Sim. e ver como é bom a gente se socializar, como é bom a gente dançar. Gente, tem nada melhor do que você ir no meio de um monte de gente, ninguém tá de máscara, você conseguir, né, e ver. É fantástico. A gente teve que perder para valorizar, né? A falta, a privação sentir a falta. faz a gente perceber o valor. Sim. Eu vou usar, até contar, né? Todo mundo aí pensa no momento mais feliz que já teve na vida. Provavelmente foi um momento simples. Sim. Tá? Eu sei que aquela viagem para a Itália foi muito boa, aquela viagem para Nova York, mas os momentos mais felizes normalmente são simples. É um Sim. lugar que você gostava de frequentar, uma pessoa que você Sim. gostava de ter contigo. E esses momentos, quando a gente vive ele, muitas vezes não percebe o quão feliz a gente é. A gente percebe quando passa. E os momentos felizes são os momentos que você sente a vida vibrar, né? São aqueles momentos que você vai lembrar depois. Inclusive, vou trazer uma frase que já tem mais de 2000 anos, que é do Sêneca. Ele fala que é somente uma pequena parte da vida que você realmente vive. O resto é só passagem de tempo. Exatamente. Então eu falo, tá? E eu sinto isso com os alunos, a gente compartilha isso. Quando a gente tá dançando, a gente se sente vivo. Muito. E a gente lá na escola, a gente tá vivendo isso. Eu sei que um dia, quando eu não conseguir mais dançar, quando eu não tiver mais forças para isso, eu vou lembrar de uma maneira feliz. Então, esse é o mais importante de tudo. É a felicidade que a gente consegue proporcionar para a vida das pessoas através da dança. Esse é o objetivo da escola. E esse é o faz a nosso gente slogan, feliz. né? É felicidade através da dança. E é isso que a gente objetiva. Eu tenho certeza que não só eu, mas muitas pessoas vão parabenizar e vão prestigiar a escola de vocês, porque eu achei fantástico essa questão de não só a dança, a questão da metodologia nova, né, no Mais Passos, realmente não existe. Vocês estão de parabéns. E eu tenho muito que agradecer a vocês por terem me dado a honra, né? Nós que agradecemos. Obrigado, É Giovana. isso. Eu agradeço vocês e gostaria de falar para o pessoal para poder ler na descrição do vídeo que está o Instagram, o WhatsApp deles, o endereço também posso, né? Podemos colocar. E se você quiser compartilhar isso com alguém que você acha que precisa desse pontapé inicial, compartilha. Se der, vocês curtam o vídeo e, se possível, se inscrevam no canal. Fortalece o nosso canal e a gente agradece. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Muito obrigada. Isso aí, obrigada, Obrigado, Giovana. Foi ótimo.